Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED GV. O assunto da aula de hoje diz respeito às suas memórias e lembranças, especialmente relacionada aos objetos que marcaram a sua história, assim como as mudanças e permanências que se mostram presentes em nosso dia a dia. Vamos iniciar? Você possui em sua casa alguma fotografia ou objeto que marcou a sua infância? E possui algum objeto que já está na sua família há diferentes gerações? Por exemplo, algum móvel ou alguma joia? Caso você tenha algum objeto como este, saiba que eles possuem uma história única e que transmitem os valores e vivências da época ou período em que foram ou que ainda são utilizados. Desta forma, estes objetos adquirem um valor pessoal, sentimental e também familiar. Eu vou apresentar um exemplo bem simples que permitirá a compreensão deste assunto. Você já percebeu como as fotografias, elas são importantes recordações do passado? Estes são registros e provas que temos de nossa história e da vida familiar. E quando você observa as fotografias antigas, que sentimentos você tem? Que recordações? Saiba que a fotografia, ela é um importante recurso capaz de registrar momentos importantes e significativos para a vida das pessoas, inclusive sendo uma fonte histórica. Agora, reflita sobre estes questionamentos. Você costuma fotografar, tirar fotos das pessoas em momentos significativos, como festas, passeios, ou atividades religiosas, ou mesmo em outros momentos culturais? Você é a pessoa que tira foto? Ou você costuma ser fotografado? Em quais momentos? Bom, lembre-se que a fotografia, ela permite o registro destes momentos especiais. Mas, afinal, onde você costuma ver essas fotografias? Hoje em dia, é muito comum você identificar, você buscar essas fotos lá naqueles arquivos guardados, quando você vai na casa dos seus avós, por exemplo, né? Então, além das fotos que você observa os objetos, as lembranças, hoje nós temos um termo chamado fotolembrança. Você já viu algum objeto assim que possui nele uma fotografia, te remete a uma lembrança? Olha só nessa imagem, estas imagens, né? Uma fotolembrança, geralmente elas são feitas em camisetas, em canecas, né? Copos, ou mesmo em chaveiros, ou em outros objetos que vai estar ali a fotografia das pessoas em algum momento especial. Isso é uma fotolembrança. Acredito que agora você já tenha se lembrado ou reconhecido de algum local que tenha esse tipo de objeto, certo? Seria então na sua casa? Ou você conhece alguém que tenha estas fotografias, estas lembranças registradas em objetos? Ou será que essa prática era comum apenas quando seus pais eram crianças? Por fim, em relação aos avós que eu mencionei a vocês, de encontrar essa fotolembrança, será que estas registram aí durante a infância, a juventude? Existem essas lembranças? Pense um pouco a respeito. Porque além da fotolembrança, existem outros objetos que remetem às muitas lembranças e nos ajudam a interpretar os diferentes aspectos da memória familiar. Como, por exemplo, um livro de receitas,
ou mesmo uma roupa de quando você era bebê, algum item de porcelana, xícaras, pratos, ou até mesmo objetos do uso diário de uma época diferente, como ferro de passar. Alguns objetos podem ainda estar na família há muitos anos, passando de geração em geração. Isso é muito importante, porque é uma forma desse objeto adquirir um valor sentimental e uma forma de resgatar a história. Lembre-se que os objetos, eles podem contar a história, na medida em que eles resgatam no presente os acontecimentos do passado. E o ser humano, ele sempre produziu objetos para poder facilitar a sua vida e o seu trabalho. Por exemplo, os materiais e objetos mais antigos, que hoje não são mais utilizados e que podem ser encontrados em museus. Eles são muito importantes para que os grupos humanos reconheçam a história e como era organizado, como era desenvolvidas as tarefas diárias. Estes objetos, aos poucos, eles foram sendo substituídos, graças ao avanço tecnológico. E muitos dos novos objetos, que também irão auxiliar as futuras gerações, ainda serão inventados, na compreensão do tempo, da nossa história. Então, lá na frente, as pessoas vão se lembrar dos objetos que utilizavam, que já não faz mais sentido utilizar. Bom, uma vez que a sucessão das paisagens, ou seja, as mudanças na paisagem e no modo de vida se transformam ao longo do tempo, tudo isso faz parte da história dos lugares. E essa história, ela fica registrada em documentos, em fotografias, mas também fica na memória das pessoas. Por exemplo, os moradores mais antigos de um determinado lugar, quando eles compartilham as suas lembranças, eles ajudam os mais jovens a compreender as mudanças e também o que ainda permanece. E aí, quando você observa as mudanças na fotografia, você percebe a alteração neste lugar, as transformações. Mas também nós temos a realização de festas, que é um evento que faz parte da história de alguns lugares. Atualmente, muitas festas continuam sendo organizadas por grupos de moradores, os vizinhos, como você pode verificar nesta imagem. Perceba as características dessa festividade, o encontro, a troca, o dizer como era essa festa há muitos anos atrás, compartilhar com as novas e futuras gerações. E em seu município? E em Governador Valadares? Você se recorda de casas, edifícios, museus, monumentos, estátuas ou outros tipos de marcas que remetem às lembranças? Você identifica elementos antigos em lugares conhecidos, em lugares importantes, como, por exemplo, um chafariz, um coreto, uma praça, um casarão, prédios antigos na região central da cidade ou nas ruas. Estes elementos que se transformam, eles pegam objetos, marcas antigas e que são alteradas, modificadas. Note que a permanência dos elementos, ela revela os aspectos do modo de vida das pessoas nesse lugar ou em outras épocas, e isso serve como uma referência para você conhecer a história do lugar. Então, você pode observar nessa fotografia, as duas fotografias da nossa capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde nesta avenida, no ano de 1960, nós tínhamos as ruas repletas de árvores mais elevadas, uma quantidade de prédios um pouco menor, com a fotografia de 2013. E ali nós temos elementos do passado, do presente e que no futuro também podem ser alterados. Então, é possível verificar que no entorno dos elementos antigos, em um certo espaço, novos elementos foram surgindo com características diferentes. Além disso, muitos elementos antigos
foram modificados, o que demonstra que o lugar passou por transformações. Mas, com o passar do tempo, você irá perceber que a sociedade ela vai se organizando e tudo isso de acordo com os seus modos diferentes e com as suas necessidades. Com isso, muitos dos elementos antigos deixam de ser utilizados ou adquirem uma nova função, passando assim a abrigar outras atividades, como é o caso de casarões que serviam de moradia e atualmente são utilizados como museu. Nesse sentido, segundo essas necessidades da sociedade, também vão ocorrer as mudanças na infraestrutura. Por exemplo, diversas ruas que são feitas originalmente, elas passam por alterações. Então, antes era sem nenhum revestimento, blocos, e é substituído pelo asfalto, e assim melhorar o trânsito dos automóveis. As antigas construções foram demolidas para dar origem a novos bairros, a construções mais modernas, dentre outras modificações. Analise que nesta imagem nós temos alguns elementos que vão se alterar de um período para o outro, em épocas diferentes. Busque identificar as principais transformações que ocorreram. Agora vamos refletir como será esse espaço daqui a 50 anos, por exemplo. Quais os elementos que você acredita que vão permanecer? E quais novos elementos vão surgir? A importância deste estudo e reflexão das mudanças e permanências nos lugares permitem identificar as lembranças a partir dos objetos. Então, tudo que está ao nosso redor pode sofrer mudanças, sejam elas pequenas ou grandes, ou ainda positivas ou negativas. Então, aqui estão algumas mudanças em épocas diferentes de Fortaleza, em 1975 e agora. Bom, então, sendo essas mudanças, podendo ser positivas ou negativas, nós podemos exemplificar algumas dimensões que estas transformações passam. Por exemplo, aqui nós temos uma transformação ao longo do tempo completamente da paisagem. Mas vamos analisar que existem transformações, só voltando nessa aqui para você ver, as transformações da paisagem, onde as plantas que estavam, a vegetação que estava na primeira, a quantidade de plantas, as cores, elas vão se alternando. Algumas morrem, outras nascem. Também nós vamos identificar as estradas, que antes eram de terra, depois tornam-se asfaltadas, as construções, a formação de bairros ou também de cidades. Então, estes são exemplos de transformações que ocorrem nas paisagens. Outro exemplo, agora sim, as transformações também podem ocorrer no nosso corpo, que também sofre mudanças na medida em que nós nascemos pequenos, vamos crescendo, nos tornando adultos. Além disso, as pessoas também que vivem em nosso município, nos municípios vizinhos, elas também sofrem mudança, seja com a chegada dessas pessoas em um local, ou com a saída dela para outras regiões, ou mesmo para outros países. São os migrantes. As pessoas também podem nascer em um local e se mudar para outras cidades. E um novo exemplo de transformação se dá a partir do trabalho, que pode sofrer ou não mudanças. Algumas pessoas mudam de trabalho ou de função constantemente. Outras, no entanto, permanecem no mesmo trabalho por toda a sua vida. Vale ressaltar que o trabalho refere-se a uma ação transformadora da realidade para atender a um determinado objetivo. As cidades, por exemplo, elas se transformam com o passar do tempo, pois o espaço urbano, de maneira geral, ele concentra o poder econômico de um país, onde gera emprego.
E nesses grandes centros urbanos estão localizadas as sedes do governo, como, por exemplo, a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, além da maior parte da população. Nós temos ali também as indústrias, os comércios que são mais intensos, ou seja, o espaço urbano é um espaço que produz riquezas. E a transformação do espaço geográfico, ela é dinâmica. Quando a sociedade muda, o espaço também se modifica. Lembre-se que o espaço geográfico corresponde ao espaço do ser humano, junto com a natureza. Bom, imagine que essas diversas transformações pelas quais a cidade, a sua cidade passou, onde você mora, quais as mudanças que ela sofreu? Pense que todas elas deixam marcas na paisagem. E estas marcas revelam as necessidades e também tem outros motivos que vai levar o ser humano a atuar de forma ativa no espaço onde ele vive, onde ele habita. E assim também ocorre em nossa vida. Nós sofremos mudanças e permanências, que podem ser boas ou ruins. E guardamos sempre as lembranças de todas estas vivências e também dos objetos que marcaram a nossa vida. Estas são as mudanças e permanências. E este, pessoal, foi o tema de hoje. Eu espero que tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre esse assunto. E lembre-se que para acessar a plataforma smedgv.com/aluno, basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube, também acessando todas as nossas redes sociais. Eu fico por aqui e um abraço para todos vocês.